Oi, o dia tá feio hoje, né? Muita chuva, relâmpago, trovoada. Sabia que tem gente que tem medo? Tem criança, tem adulto que tem medo. Eu mesma conheço uma pessoa que morre de medo, vai para baixo da cama e morre de medo de chuva, de trovoada, de relâmpago. Sabia? Mas não faz medo, né? Mas eu vou contar uma história. Vou contar uma história hoje de uma menina que tinha medo de chuva, de relâmpago e de trovão. Em uma casa, num lugar bem distante, morava uma menininha chamada Kika. Ela tinha um medo horrível da chuva, do relâmpago, do trovão. Quando começava a chover, a menina chorava muito. Quando era uma tempestade, então, ai meu Deus, porque a tempestade é pior, não é? Com a tempestade vem raio, vem trovão, e aí a situação fica bem pior. E a menina já tinha medo de chuva, imagine de tempestade. Quando chegava a noite e que continuava a tempestade, ela tremia com tanto medo daquele barulho que o trovão faz. Kika se escondia embaixo da cama. Nem a mamãe, nem o papai, ninguém conseguia tirá-la debaixo da cama. Uma vez, demorou tanto de passar a chuva, a tempestade, que ela levou o travesseiro para baixo da cama e dormiu lá. Quando a mamãe chegou de manhã, ela estava dormindo embaixo da cama. Imagina, a mamãe ficou triste, preocupada, porque não tinha motivo para aquilo. Mas, o que ela ia fazer? Não deixava a filhinha chorar. Ela ia e ficava lá. Um certo dia, chovia e relampejava, trovejava muito, muito, muito. Uma grande tempestade. Ela, mesmo com muito medo, chegou na janela para olhar a tempestade, para ver como é que estava, né? Nisso, quando ela chegou na janela, aconteceu aquele barulhão, bum! A trovoada. Primeiro veio um raio e logo depois veio um trovão muito forte, porque você sabe que um raio cai primeiro, brilha, faz aquele raio no céu, aquele brilho bonito. Depois vem a trovoada, vem a zoada do trovão. Você sabia disso? Para aí para pensar se não é verdade. Quando relampejar hoje, que tá chovendo, né? Eu acho que ainda vai relampejar. Aí você preste atenção. Primeiro tem aquele brilho do relâmpago, o raio, e depois vem a zoada do trovão. Quando ela ouviu aquele estrondo, ela ia sair correndo da janela quando ela escutou uma voz. Menina, por que você está com medo? Ela tomou um susto e perguntou, quem está falando? Que voz é esta? É a voz do raio. A minha voz é forte como um trovão. Ela disse, então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde é que vem o raio e o trovão? Aí o trovão disse para ela, preste atenção. Não tem por que ter medo. Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens das tempestades. Você sabe o que é nuvem, né? Aquela coisinha de algodão que a gente vê no céu. As cargas das nuvens e as do solo, elas se chocam e acontecem os raios. Aqueles raios lindos, que eu tenho medo também do raio, de ver o raio, mas eles são bonitos. E aí o trovão disse a ela, aqueles raios lindos como eu, nós caímos em zigue-zague, assim, ó, tchum, 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 em direção à terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma e surge o relâmpago. Logo depois, veio o grande trovão.
E aí não precisa ter medo, porque é só a descarga do raio, da descarga elétrica, não tem que ter medo. O trovão explicou a Kika que aquilo era natural, era da natureza, não precisa ter medo, não precisava ter medo, porque existe em todos os bairros um equipamento chamado para-raios. O para-raio é uma haste de metal, feita de cobre, alumínio, aço inoxidável ou então aço galvanizado, que isso depois vocês vão saber o que é, que ele serve para dar proteção aos edifícios. Eles são postos lá em cima na torre do edifício, no ponto mais alto do edifício. E aí, quando o raio vem, o perigo que tem, ele é puxado por aquele aparelho. E aí não causa danos a gente. Entendeu? Então, é por isso que a gente não precisa ter medo. Não vai acontecer nada. Porque Kika perguntou a ele, então quer dizer que pode derrubar minha casa? Ele, não, porque tem para-raios, não tem medo. Aí ele conversou tudo com Kika, Kika foi se acalmando, né? E aí disse assim, eu não vou ter mais medo não, meu amigo Trovão já me explicou o que é, eu não vou mais ter medo. Conversou muito com o Trovão. Sua mãe chegou e a encontrou na janela. Disse assim, Kika, que bom! Você não tem mais medo da tempestade? Você está aí na janela? O que aconteceu? Ela respondeu, mamãe, se eu contar, você não vai acreditar. Imagina se a mãe de Kika ia acreditar que ela conversou com um trovão. Imagina! Aí a mãe de Kika foi toda feliz contar para o papai que a filha não tinha mais medo. Nisso, que tudo já estava se acalmando, parecia que o outro dia ia fazer sol. Kika chegou da janela, olhou para o trovão que estava indo embora, deu um tchauzinho, se despediu dele e respirou aliviada. Disse para ela, a partir deste dia, nunca mais vou ter medo da chuva, do relâmpago, nem dos trovões, dos relâmpagos, nem dos trovões. A partir de hoje, não vou deixar de dormir na minha cama quentinha por causa disso. É coisa da natureza, é coisa de Papai do Céu e não faz medo. A única coisa que eu vou fazer é rezar e pedir a Deus que proteja os que não tenham de se abrigar. Tá vendo que lindo? Depois que ela conversou com o trovão, ela viu que a chuva, o relâmpago, os trovões, são efeitos da natureza. Não precisa ter medo, não é? Então vamos só pedir, quando estiver chovendo muito, para Papai do Céu proteger quem não tem casa, mora na rua, né? Quem mora nesses lugares que são perigosos quando chove. Aí a gente pede a Papai do Céu que nos proteja, que proteja todos, tá bom? Um beijo!